Recentemente eu assisti o mangá Goodbye Eri, Adeus Eri, de Tatsuki Fujimoto, e se você não conhece o Tatsuki Fujimoto, ele é o mesmo autor de Chainsaw Man e Fire Punch, são mangás muito famosos aí do mangaka, e eu dei uma chance agora pra Adeus Eri, que inclusive foi publicado aqui no Brasil pela Panini, que é um one-shot, então é um mangá de fácil leitura, no sentido de ser rápido, não o conteúdo, porque o conteúdo não é tão fácil assim de ser digerível, porque ele é um pouco reflexivo demais, melancólico demais, e você que conhece o Tatsuki Fujimoto já sabe, já tem um pouquinho dessa ideia aí do conceito que o Fujimas traz aí para suas obras, e aqui em Adeus Eri, Goodbye Eri, não é diferente. Temos uma narrativa permeada de melancolia, de momentos reflexivos, de ideias, de conceitos acerca da vida, da efemeridade da vida e também daquela linha tênue da arte imitar a vida ou a vida imitar a arte. Enfim, eu quero comentar com vocês a minha experiência lendo esse mangá que estava na minha lista de leitura há bastante tempo. Não sei exatamente o porquê que eu não tinha parado para ler, que até foi rápido demais, porque por ser um one shot, é uma leitura rápida, mas não se engane, é uma leitura rápida, mas ao mesmo tempo, não vou dizer pesada, porque talvez não chegue a ser a tanto. Tem outras obras, eu acho que Look Back, por exemplo, que também é do Fujimas, é uma obra que talvez seja um pouco mais forte, no sentido narrativo ali falando, talvez. Mas é uma obra que ainda assim, eu falo aqui de Goodbye Eri, é uma obra que ainda assim, ela requer um pouco da tua atenção ali pra você digerir um pouco das coisas que estão acontecendo, você acompanhar os fatos, os eventos apresentados ali, e você chegar no final e... então era sobre isso. Agora eu tenho que pensar sobre isso que eu li. É basicamente isso. Mas enfim, hoje eu quero comentar com vocês a minha opinião, o que eu achei, os pontos mais importantes, que não são todos, mas alguns dos pontos que eu levantei ali, que eu elenquei, que eu acho que é importante trazer aqui, e atiçar, né, instigar você aí que ainda não leu, que demorou bastante, que você talvez conheça a obra, mas assim como eu, demorou bastante e ainda não leu, né, eu tomei vergonha na cara e li o mangá, eu gostei. As obras do Tatsuki Fujimoto, pra mim, é aquele negócio, é meio lá, meio cá, porque não é que sejam ruins, né, elas são muito boas, principalmente no quesito narrativo, mas, cara, chega um momento ali de talvez muita introspecção, ou de uma viagem absurda que, poxa, eu não sei, sabe, algumas obras dele ali, pra mim, não conversam muito bem, ou algumas obras, eu categorizariam elas como ruins por serem boas, sabe? Serem tão bem construídas, narrativamente falando, com desenvolvimento de personagens, algo tão muito bem trabalhado, mas com depressão, sei lá, com melancolia, que faz com que a obra seja ruim por ser boa. Não sei se eu me fiz claro aqui, mas enfim, a ideia é essa, são essas obras do Fujimas, que ele trabalha muito bem essas questões tão tristes, que você se sente meio desconfortável, se sente um pouco esquisito acompanhando essas obras, então não tem outro sentimento, a não ser esses que vão ser evocados ali durante a tua leitura. Então basicamente é isso, e os traços do Fujimas, principalmente, é algo que me traz uma certa estranheza, um certo desconforto. Não sei se vocês sentem esse tipo de sentimento, esse tipo de desconforto, vendo os traços, a arte do Fujimas, mas eu sinto um pouco disso, então eu tenho um pé lá e um pé cá aqui. Não vou dizer que eu odeio, mas não vou dizer que eu amo, né? Enfim, é meio termo, né? Pra resumir bastante coisa aqui, é meio termo, porém, eu devo dizer, nas outras obras também, mas como foco aqui, trazendo para esse contexto de Goodbye Eri, Adeus Eri, eu devo dizer para vocês que os traços, que a arte do Fujimas, ela conversa muito bem com a proposta narrativa, ela conversa muito bem com o que o autor tá passando ali pra gente. Então, como nós temos uma narrativa pra melancolia, pra questão da vida, da morte, da efemeridade, tudo isso, e de momentos importantes, vida real, ficção, enfim, como nós temos tudo isso sendo trabalhado, a estética do Fujimas, ela acrescenta para aquilo, porque faz com que nós sintamos aquela estranheza que eu comentei com vocês, mas ao mesmo tempo ela passa aquela sensação de um pouco de monotonia, tristeza, solidão, entende? Enfim, então você que não conhece as obras do Fujimas, talvez não faça muito sentido esse desabafo aqui que eu estou fazendo com vocês, mas você que conhece, você que acompanha as obras do autor, e você leu principalmente Goodbye Eri, Adeus Eri, tu vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Mas enfim, do que se trata essa história, eu elenquei alguns pontos importantes aqui, não são todos, tá? Se você quiser entender
ver na minúcia pormenores, todos os elementos que são muito bem trabalhados e muito bem apresentados ali. Eu sugiro que você leia o mangá se você não tiver lido ainda, porque vale muito a pena. Tu vai sair com uma compreensão reflexiva e filosófica gigantesca ali depois do mangá. Mas enfim, eu quero trazer aqui alguns pontos que eu achei interessante. Mas antes disso, a sinopse do mangá, do que se trata o mangá de Adeus Eri, Goodbye Eri. Basicamente, nós temos ali um mangá que ele vai flertar muito com a ideia de ficção e realidade. Então nós temos uma linha muito tênue nesses dois conceitos aí. Ele já te apresenta uma ideia que você já fica triste das primeiras páginas. Poxa, o que tá acontecendo? Que tristeza! E daí você vê que talvez era uma ficção. Mas não é 100% ficção. É algo que foi pautado na realidade, mas ele foi manipulado, ele foi editado para ser mais cinematográfico. E é basicamente sobre isso que é Goodbye Eri, Adeus Eri, porque nós temos o nosso protagonista, ele está filmando basicamente todo o mangá, toda a história do mangá, é ele filmando. A vista por trás das câmeras. Toda a narrativa por trás da lente de uma câmera. É basicamente isso. Tanto que a capa do mangá é isso, né? Nós temos a Eri e ela vista, né, a parte ali do rosto dela por uma câmera de celular, por uma tela de celular, melhor dizendo. E o começo do mangá é o nosso protagonista, ele gravando todos os momentos da vida dele com a mãe, porque a mãe está em fase terminal ali de uma doença, ela vai morrer e ela tem esse desejo do filho gravar todos os momentos da vida da mãe enquanto ela ainda está viva. E a gente vê que ele grava momento por momento, cada um deles, até o ponto em que ela está no leito de morte ali, praticamente, ela vai morrer no hospital, mas ele não tem coragem o suficiente para ir até lá e gravar a mãe morrendo. E é nesse momento que nós temos o protagonista correndo, saindo do hospital, e o hospital simplesmente explode. É basicamente isso. E daí a gente percebe que isso é uma mostra, é um filme que está sendo exposto num festival de cinema lá da escola dele. Então, nada disso era real, era ficção? Mais ou menos, é aquilo que eu comentei. De fato, a mãe dele morreu, mas ele editou o filme para ser mais cinematográfico, para apresentar. E, enfim, depois disso, ele é duramente criticado pelos colegas, ele sofre ostracismo, né? Ou seja, ele é distanciado, as pessoas se distanciam, melhor dizendo, se distanciam dele e ele fica isolado por conta disso, porque acha uma brincadeira de mau gosto o que ele fez ali, sendo que ele tentou fazer arte, ele tentou usar a arte para talvez ali lidar com a dor. E isso é outro ponto muito questionado, muito debatido ali em Goodbye Eri, Adeus Eri. Então, depois de tudo isso, nós temos, enfim, a Eri, finalmente a nossa protagonista aparecendo. Parece, aparentemente, que o nosso protagonista, depois de tudo que aconteceu, ele se sente muito sobrecarregado e ele vai tirar a própria vida pulando do hospital, pulando do prédio do hospital. E é nesse momento que ele encontra a Eri. Quando ele encontra a Eri pela primeira vez, ela basicamente ressignifica a vida dele, mas sem ele perceber. Então ela começa a convidar ele a assistir filmes, muitos filmes, porque ela diz que gostou, diferente da opinião da grande maioria, ela gostou dos filmes dele, mas ele precisa mudar algumas coisas, ele precisa incrementar algumas coisas ali, ele precisa evoluir. E ela vai ajudar ele nesse processo, fazendo com que ele assista vários filmes com ela. E ela, enfim, depois de tudo isso, joga a ideia de que ele deveria fazer um novo filme para compensar toda a tragédia do primeiro, porque ela acredita que ele tem potencial para isso. Bom, e basicamente essa é a sinopse de Goodbye Eri, de Adeus Eri, sem entregar muita coisa. O final é um final poético, talvez, mas ao mesmo tempo que flerta com a ideia de ficção, não ficção. Então você não sabe se realmente o que aconteceu ali de fato foi real ou foi apenas uma manipulação do nosso protagonista. Fica por isso. É uma ideia que fica no ar de você imaginar que pode ter sido verdade ou não, mas ao mesmo tempo é aquela ideia, suscita aquela ideia de que o protagonista ele manipula algumas coisas para poder fazer com que memórias positivas elas perdurem, memórias boas elas vivam para sempre. Basicamente é isso, e a partir disso eu quero comentar com vocês alguns pontos que eu elenquei aqui, alguns pontos que eu achei importante de falar sobre Goodbye Eren, que, assim, é um mangá que não sei se ele funciona para todas as pessoas, não sei se ele funciona para todos os públicos, porque de fato ele tem uma inclinação enorme para melancolia, para tristeza. Então não sei se grande parte, a grande maioria aí de leitores vai curtir. Eu dei uma rápida olhada ali pela internet, vi algumas críticas, eu vi um vídeo inclusive também. A grande maioria gostou, eu não vi nenhum comentário negativo
acerca de Goodbye Eri, Adeus Eri. Todos que eu vi falaram super bem do mangá, gostaram da premissa, mas aparentemente ali os que falaram muito bem já conheciam o Fujima, já tinham uma noção ali de como que ele trabalha as obras dele. Então, não sei. Mas enfim, tem gente pra tudo. Tem gente que pode gostar e assim como também tem gente que pode não gostar. Ok, mas quais são esses pontos? O primeiro é aquilo que eu comentei com vocês e que eu tô batendo nessa tecla desde o começo, que é a relação entre a vida e a ficção. Fica claro que o nosso protagonista, o Yuta, eu não tinha comentado o nome dele até então, o Yuta, ele tenta transformar a vida em arte. E fica aquela ideia de será que nós, em dado momento ali da nossa vida, sei lá, em alguns aspectos, nós não tentamos manipular as nossas memórias para que possamos ter uma visão de uma felicidade que talvez realmente não aconteceu, sabe? Uma pseudo-felicidade de um momento específico da nossa vida e que talvez não tenha sido assim, mas nós manipulamos a nossa mente, manipulamos as nossas memórias para acreditar que elas foram felizes. E justamente essa manipulação, sabe, faz com que a gente fuja da dor, fuja da realidade, que talvez possa ser opressora, possa ser triste, possa ser algo não tão agradável quanto aquela que nós manipulamos e imaginamos ser uma coisa boa. Inclusive, por exemplo, nós vemos que o Yuta, ele trabalha muito bem a questão de apresentar a mãe dele como algo positivo, como uma pessoa muito boa, uma pessoa muito agradável, porém nós temos uma breve parte ali do mangá, algumas páginas que são dedicadas a isso, a mostrar como a mãe dele era manipuladora, porque a mãe dele, se eu não estou equivocado, era produtora de TV, então ela deu a ideia dele gravar a mãe, sei lá, um grande projeto, um documentário, sei lá, uma coisa do tipo, e ela reclamava bastante com ele. Então a gente vê que, por exemplo, todo o processo de gravação, tudo que o Yuta mostrou, apresentou ali no festival, mostrou a mãe dele, eternizou a mãe dele, porque agora ela está gravada e ficou pra posteridade, como uma pessoa muito boa, o que na verdade não era. Ela era uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa que reclamava bastante dele, inclusive ela até usou que até o final da vida o Yuta foi um inútil. Então nós temos uma frase, um painel gigantesco focando nessa declaração da mãe dele quase alguns minutos antes de morrer, enfim, então mostra que a mãe do Yuta não era exatamente uma pessoa boa. Porém, a manipulação do Yuta, apesar de toda a realidade, quem estava dirigindo ali, apesar de ter gravado um fato, quem estava dirigindo, quem estava por trás, quem estava editando, quem decidia como que iria apresentar aqueles fatos era o Yuta, e ele decidiu apresentar de uma maneira manipulada, talvez não 100% falha, né, não 100% irreal, porque talvez a mãe dele, mesmo com as imperfeições, ela fosse boa, sabe? E ele decidiu focar nos pontos positivos da mãe dele. O outro ponto que eu quero comentar com vocês aqui é o impacto da arte na vida real, e esse é um ponto que nós temos principalmente ali no final de Goodbye Eri, de Adeus Eri, que basicamente é a ideia de será que por meio da arte nós podemos conservar algumas coisas da nossa vida real, algumas coisas positivas, podemos transformá-las, e principalmente será que a arte ela pode ser um artifício, ela pode ser um meio para curar algumas feridas emocionais, e é basicamente sobre isso que também Goodbye Eri, Adeus Eri trata, essa questão de por meio das gravações, por meio dos filmes do Yuta, que ele produzia, ele gravava, ele produzia, editava e reeditava várias e várias vezes. Por meio disso, ele estava curando uma dor interna, ele estava curando um grande problema, ou talvez era uma grande tentativa, ele estava tentando lidar com a perda, com o luto, com a ideia de se reencontrar depois de todas essas merdas. Basicamente, esse é outro ponto que eu queria comentar. Tem alguns pormenores ali, mas talvez entre em um quadrante ali de spoiler, e eu não quero entrar nesse mérito, mas esse é o ponto que eu queria levantar aqui, mais um ponto que eu queria levantar, e agora eu vou comentar o último com vocês. O último ponto é sobre a efemeridade da vida, e talvez essa seja uma das críticas, são várias críticas, mas essa seja uma das críticas mais reflexivas sobre esse mangá, que nos faz refletir sobre a nossa vida, a maneira que nós vivemos as nossas vidas, e claro que fica como uma lição importante, como um grande adendo ali, nós aproveitarmos cada momento, individualmente, coletivamente, com nossas famílias, que esses são pontos muito importantes, nós precisamos disso, e nós vemos isso com o Yuta, gravando cada momento ali com a mãe dele, e posteriormente com a Eri, ele grava cada segundo, cada momento, cada saída, cada passeio que tem com ela, que é uma ideia da Eri que eu havia comentado com vocês, então ele grava tudo isso a pedido dela. Ela quer ser eternizada, assim como o Yuta eternizou a mãe dele. Então nós vemos que ela tenta ao máximo aproveitar cada segundo da vida dela, porque ela acha isso importante.
e ela sabe que vale a pena isso, sabe? Porque a vida tá passando, principalmente pra ela. Mas eu não vou comentar aqui, né? Talvez fica no ar o que acontece, mas enfim, ainda assim vale a pena tu entender o porquê de tudo isso, como que se dá o desfecho, a conclusão dessas coisas, mas ainda assim tudo isso é permeado, né? Norteado de uma grande melancolia, de um destino iminente, não somente pra ele, mas pra todos nós, que, bom, a vida, ela tem um ciclo, né? O começo, o meio e o fim. E todo mundo vai passar por esse ciclo. Então, essa é a parte que o mangá, ele denota bastante, mas deixa muito claro que durante esse ciclo é importante o processo. É importante o processo de você aproveitar cada momento como se fosse o último e se dedicar, se entregar, porque a vida, ela é passageira. E como já dizia Ferris Bueller, a vida passa muito rápido, e se você não aproveitar de vez em quando, ela vai passar e você nem vai perceber. Bom, e esse aqui foi o vídeo de hoje, dessa vez comentando aí a minha análise, as minhas experiências com o mangá Goodbye Eri, Adeus Eri, do Tatsuki Fujimoto. E se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço que tu deixe o teu like aqui, é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês. E se tu não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar e deixa aqui nos comentários o que você achou deste vídeo, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!